A maioria dos empresários considera muito difícil conseguir contratar bons profissionais. E, de fato, estamos diante de um mercado de trabalho bem complexo. Em tempos de inteligência artificial e de um conflito geracional muito forte com a chamada geração Z, é um desafio cada vez maior conseguir montar uma equipe que esteja realmente engajada em prol dos resultados da empresa. Mas o empresário que é estratégico, ele para de encontrar desculpas e de apontar os dedos para esses fatores que são externos e nós não podemos controlar ou mudar e começa a olhar para dentro de casa, entendendo o que ele está fazendo de errado ou o que ele está deixando de fazer que o impede de criar uma equipe realmente colaborativa, produtiva, proativa e engajada com os resultados da empresa. Meu nome é Bruna, eu sou advogada e consultora empresarial e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Começaremos por dizer que todo empreendedor, por natureza, tende a ser centralizador. Isso porque alguém que escolheu trabalhar para si próprio, montar o seu próprio negócio e não trabalhar para outra pessoa, outra empresa, tem como norteadores os princípios de autonomia e liberdade. E quem preza muito por autonomia e liberdade tende a sair fazendo as coisas porque acredita que faz mais certo, que faz da maneira que quer, que faz mais rápido, que vai fazer com uma melhor qualidade. Eu sei disso porque já fui essa pessoa que tinha muita dificuldade de delegar e vejo isso acontecendo todos os dias nos meus clientes, porque como advogada empresarial, eu vejo os bastidores de todos os desafios e os maiores obstáculos do universo do empreendedorismo. A questão é que quando o empreendedor finalmente aceita que ele vai precisar delegar, é o momento que ele começa a encontrar essas dificuldades e essas resistências. Por quê? Ele entende que a pessoa que ele está contratando não consegue fazer as coisas do jeito que ele gostaria que ela fizesse. Que as coisas não saem tão bem quanto se ele mesmo fizesse. Que a pessoa às vezes demora muito para fazer algo que ele faz muito mais rápido. E aí existem dois vilões ocultos nessa história toda, que na verdade estão ocultos porque o empreendedor desconhece, não quer olhar para eles, tá? E esses dois fatores não estão relacionados com inteligência artificial, muito menos com conflito geracional. Apesar de que isso impacta realmente na contratação de pessoas, tá, gente? Impacta, mas não inviabiliza, não significa que não existe gente boa no mercado. E o primeiro fator é levar em consideração o perfil comportamental das pessoas que ele está contratando, tá? Eu já falei sobre o perfil comportamental aplicado ao mundo dos negócios, especialmente ao universo das pequenas e médias empresas, de quem está empreendendo agora. Eu não vou me estender sobre isso nesse vídeo, tá? Porque não é o tema central, mas eu vou deixar no card aqui. Acho muito importante, se você quiser até parar esse vídeo e ir lá assistir esse primeiro, que a gente aborda essa questão de comportamento, de análise de viabilidade de perfil comportamental com as tarefas que você precisa desenvolver na empresa. Seria bem interessante se você conseguir assistir esse vídeo primeiro e depois voltar aqui, tá? Ou assistir depois, enfim, na ordem que você quiser. Mas esse não é o tema central do vídeo. Só que é preciso reiterar que o primeiro fator oculto que faz com que o empresário tenha essa dificuldade de contratar bem e de criar uma equipe realmente engajada com a empresa é a falta, a completa inexistência de análise de perfil comportamental das pessoas que vão integrar essa equipe. E o segundo fator, que é o foco central do vídeo de hoje, é a falta de definição e mapeamento dos processos internos da empresa. Pois é. Gente, o empresário, por si só, já tem essa natureza centralizadora. Quando ele resolve delegar, ele precisa tomar o cuidado de entender, de saber se todos os processos internos, ou pelo menos os principais processos internos da empresa dele, estão definidos e mapeados para que aquela pessoa que será contratada e vai passar a executar essas tarefas, essas atividades a partir de então, esteja norteada por algo de como as coisas devem acontecer, como, quando, onde, qual é o padrão de qualidade disso, quais são os prazos. Por quê? Não adianta nada o empreendedor contratar alguém, contratar 2, 3, 4, 5 pessoas, enfim, formar uma equipe, se fica todo mundo correndo atrás do rabo sem saber como, quando, onde as coisas devem acontecer, se tudo fica na cabeça do empreendedor.
né? Não adianta o empreendedor delegar se só ele tem acesso a determinados clientes, só ele tem acesso a determinadas informações, só ele tem acesso ao sistema, só ele sabe onde estão os documentos. Não faz sentido, mas a realidade é que muitos empreendedores caem nessa cilada. E aí o que acontece? Ele paga pessoas, ele contrata, ele paga pessoas, né, obviamente para integrar uma equipe, automaticamente ele começa a reduzir a margem de lucro dele, porque ele aumenta muito o custo com folha de pagamento, e ainda assim ele fica pagando incêndio o tempo todo. Eu costumo dizer que o empreendedor, ele passa de empresário para bombeiro, né, porque aí a vida dele é apagar incêndio. Porque tudo que acontece na empresa, a equipe não tem autonomia, não tem conhecimento para conseguir lidar e resolver. Então é o tempo todo atrás do empreendedor, atrás do sócio, né, dessa empresa, do sócio administrador dessa empresa, perguntando o que fazer, como fazer, onde faz, onde tá, como que resolve determinado problema. E aí ele vira e fala, poxa, muito difícil contratar alguém bom, alguém que bate no peito, resolve os problemas, alguém que seja proativo, alguém que venha e vista a camisa da empresa. E esse problema é a questão da inteligência artificial, que todo mundo ficou burro, ninguém consegue pensar mais. Esse problema é da geração Z, que esse pessoal é tudo preguiçoso, não quer saber de trabalhar, tudo irresponsável. E aí fica fácil, né, gente, botar a culpa em todos esses fatores externos se o empresário não olha para dentro de casa, para entender o que está faltando ali, em que aspecto em que ponto de estrutura gerencial ele não tem, a empresa dele não tem cara de empresa, não tem cara de negócio suficiente para que as pessoas contratadas consigam exercer um bom trabalho. Ah, mas a pessoa teria que ser capaz de vir aqui e conseguir fazer por ela mesma. Não, a empresa é sua. A obrigação de estruturar como as coisas devem acontecer é sua e só sua. Para você criar uma cultura em que os seus funcionários estejam realmente engajados e saibam o que fazem, por que fazem e se engajem com os resultados que você quer para o seu negócio, você precisa dar subsídio para isso. E ter uma estrutura gerencial com processos internos bem definidos e mapeados é o mínimo que você tem que fazer. Porque empreender, gente, não admite amadorismo. Ser empresário não é para amador. E um empresário, um empreendedor que não tem na sua empresa, que já tem equipe, seja o seu negócio, prestação de serviço ou venda de produto, se você não tem processos internos mapeados e definidos, eu sinto lhe dizer, mas você está navegando no mar do amadorismo empreendedor. Vamos sair do mundo da abstração. Tá, Bruna, mas o que são processos internos, né, mapeados, definir e mapear processos internos, do que você exatamente está falando? Para isso, eu vou trazer um exemplo de 2 sócios de um escritório de arquitetura e urbanismo que eu atendi recentemente, que trazem muito claramente para nós quais são os maiores problemas que uma empresa que não tem processos internos bem mapeados e definidos enfrenta. Eram 2 sócios administradores deste escritório que faziam os projetos, acompanhavam as obras, administravam as obras e estão em ascensão na cidade onde eles atuam, ou seja, pegando projetos cada vez melhores, obras cada vez melhores, aumentando o volume de trabalho. E isso fez com que eles praticamente não conseguissem mais ter vida pessoal, né? Trabalhando até muito tarde, madrugando na empresa e ainda assim enfrentando uma série de problemas, principalmente relacionados a padrão de qualidade dos projetos e, consequentemente, a não conseguir cumprir com os prazos prometidos aos clientes, porque os projetos retornavam, estavam faltando detalhes que eram alinhados em reunião, que na hora da execução do projeto não tinham sido considerados, enfim, e aí aquele prazo, com tanto retrabalho, com tantas idas e vindas, aquele prazo inicialmente prometido ao cliente não conseguia ser cumprido. Diante desse cenário, dessa loucura, dessa sobrecarga de apagar incêndios ali o tempo todo, eles tiveram a brilhante ideia de contratar 2 estagiários. E brilhante ideia, gente, eu digo porque parece que é padrão, sabe? Todo empresário em algum momento vai esbarrar nesse erro aí de contratar estagiário, porque tá com muita tarefa, não tá conseguindo dar conta das coisas, mas também, ao mesmo tempo, não tem dinheiro para conseguir contratar alguém CLT e acha que ter estagiários ali na empresa vai desafogá-los e vai resolver todos os problemas. O contrato de estágio é muito bom em vários aspectos, eu vou falar sobre isso aqui em outro vídeo, mas a verdade é que quando a empresa não tem processos internos bem definidos e mapeados, contratar estagiários pode ser um tiro no pé. Para a gente começar a materializar uma definição e um mapeamento de um processo interno, imagina esse escritório. Eles têm uma página lá na internet, ou tem vários outros clientes que eles já atenderam, que indicam os serviços deles,
aí um novo cliente entra em contato. Então a gente tem ali, vamos mapear a jornada da contratação, a jornada desse cliente, desde o momento que ele chega no escritório até o momento que esse projeto, que essa obra é entregue, o pós-venda disso, o marketing que vai ser feito com essa entrega, né? O momento que ele vai mandar o link lá do Google Meu Negócio para esse cliente avaliar e trazer outros clientes de maneira orgânica para eles. Quanta coisa, gente, acontece entre o momento que esse cliente acha o escritório deles, o momento que esse cliente decide agendar uma reunião ou pede um orçamento, o momento que esse cliente aceita esse orçamento, que ele assina um contrato, que ele define prazo, que ele fala como ele quer o projeto, que esse projeto é elaborado, que esse projeto é apresentado, que esse projeto é revisto, que a versão final do projeto é apresentada. Se esse cliente contratar a construção desse projeto, essa construção começa, tem início, meio e fim, uma série de obstáculos no meio do caminho. Depois, isso é finalizado, é entregue o serviço, o produto, que é a obra final ali para o cliente, né? Até o momento que pede-se o feedback desse cliente e essa venda finaliza e a gente entra num período todo de pós-venda que, inclusive, vários aspectos de garantia relacionados à legislação aplicável à construção civil ficarão vigentes por alguns anos. Uau! Explodiu a cabeça, né? Pois é. Imagina tudo isso acontecendo dentro da empresa sem padrão de como as coisas vão acontecer. Como assim sem padrão, Bruno? É simples. Você falou aí toda a jornada. É simples. Para eles que fazem todos os dias, que já fazem isso há alguns anos, desde quando eles fundaram a empresa. A partir do momento que vem alguém de fora, que eles começam a construir uma equipe, a montar uma equipe para fazer o escritório rodar, apesar da ausência deles, sem que eles precisem estar ali em cima de tudo o tempo todo, essa pessoa que vem de fora precisa entender como que essa jornada toda de contratação desse serviço, do início até o fim, deve acontecer. Por quê? Se ela não entende isso, se isso está só na cabeça ali dos sócios da empresa, dos fundadores da empresa, ela não vai conseguir fazer com o mesmo padrão de excelência que eles, gente. É simples, não tem segredo, né? E ao começar a entender isso, a gente verificou que o buraco era muito mais embaixo. E vejam, gente, é um escritório consolidado que trabalha com obras milionárias, né? A gente não está falando de nenhuma empresa super pequena, sem potencial nenhum de mercado. Não, a gente está falando de uma empresa que lida com contratos de valores vultuosos. Entende? Então, assim, mesmo assim, estavam pecando nesse aspecto que é a definição e mapeamento de processo interno, que tende a ser muito chato de fazer, muito difícil, principalmente se o sócio ou os sócios da empresa tiverem perfis que não facilitem a elaboração dessa tarefa, que é definir e mapear processos. E para isso, para você entender essa parte, né, um perfil que facilita ou não o desenvolvimento dessa frente estratégica aí da empresa, eu vou mais uma vez convidar você a assistir o vídeo que está no card, que vai fazer muito mais sentido depois que você pegar essa visão. Todos os vídeos aqui no canal, eles estão interconectados, então você sempre vai compreender melhor um vídeo se você assistir os anteriores, tá? Enfim. E aí nós começamos por entender quais eram os maiores problemas da empresa e por que eles estavam acontecendo. E aí a gente chegou à conclusão de que tinham clientes cobrando prazos, cobrando coisas que sequer haviam sido negociadas, que sequer haviam sido prometidas no momento da contratação. E a gente parou para olhar, tinham clientes cobrando coisas que sequer tinham assinado o contrato de prestação de serviço. Vocês entendem a gravidade disso? Uma contratação acontecendo, valores altos correndo, e a empresa sequer tinha o contrato assinado, o pedido assinado, a proposta aceita, não tinha organização desses documentos. E aí, quando a gente parou para olhar para a questão dos prazos, né, por que o projeto que é prometido para o cliente para ser entregue em 45 dias não está sendo entregue em 45 dias? O que está acontecendo? Né? O que está fazendo com que os clientes reclamem que quando você apresenta lá a primeira versão do projeto, várias coisas que esse cliente pediu que tivessem nesse projeto, que deveriam ser consideradas, não estão, e aí isso volta um retrabalho, né, para a arquiteta, para o engenheiro ali que desenvolveu esse projeto, para fazer de novo, e aí isso cumula com outros projetos que já entraram nesse meio do caminho, e aí, por consequência, não é possível entregar para o cliente dentro daqueles 45 dias previstos. Por que isso está acontecendo? O que acontecia?
O sócio que era responsável por fazer essa reunião, né, com o cliente, esse briefing que a gente chama, que é chegar ali, sentar e entender o que o cliente quer, o que ele precisa, atender as necessidades dele do projeto, ele fazia isso sem anotar em lugar nenhum. Na verdade, às vezes até tinha um rabisco lá, uma folha de papel, fazia uns rascunhos, mas ele ia conversando com o cliente ia passando informações, eventualmente a depender da cabeça que aquele sócio estava no dia, né? Se foi dormir meia-noite, 1h da manhã porque estava trabalhando, não dormiu bem e tudo, ele chegava ali, esquecia eventualmente de perguntar alguma coisa que era determinante para o projeto, que era importante, e aí, por consequência, não tomava nota disso, passava essas anotações e mais ou menos o que ele lembrava, que estava só na cabeça dele, para o estagiário poder começar a elaboração desse projeto. O estagiário elaborava do jeito que ele entendia que era para fazer, de acordo com o conhecimento dele, porque não existia também um checklist a ser seguido para os elementos que deveriam constar obrigatoriamente ali no projeto. E aí, quando esse projeto, o estagiário terminava a parte que competia a ele e devolvia esse projeto para o engenheiro, para o arquiteto ali analisar para poder dar a devolutiva para o cliente, várias questões técnicas estavam em falta, né, que o estagiário ainda não tinha a capacidade técnica para poder avaliar se o projeto estava bom ou não, se estava faltando alguma coisa técnica imprescindível ou não. E aí isso gerava um retrabalho, porque o engenheiro analisava, o arquiteto analisava aquilo, via que estava faltando um monte de coisa, voltava para o estagiário, que não tinha muita orientação, não tinha nenhum material de consulta para entender como fazer determinadas coisas, demorava um tempão para refazer. Nesse meio do caminho, já perdi esse tempo, desse prazo de 45 dias que tinha sido dado para o cliente. E aí, quando finalmente voltava do estagiário, o engenheiro falava assim, não, acho que está em condições técnicas ali de apresentar para o cliente. Apresentava para o cliente falava, poxa, mas lembra que eu te falei que eu precisava de uma área clara, assim, assim, assado, uma coisa muito específica que o cliente pediu ali na hora de elaborar esse projeto? E aí o engenheiro parava, olhava e falava, poxa, não lembrava disso, né? Lógico que ele não falava isso na frente do cliente, mas sequer ele lembrou dessa informação, né? De uma necessidade do cliente para esse projeto que deveria ter sido levado em consideração na hora da execução. E por que ele não lembrou? Porque ele não anotou, ele não tinha um checklist, ele não tinha um roteiro a ser seguido para colher as informações essenciais desse briefing e registrar isso, de maneira que quem fosse executar esse projeto não deixasse nada passar, né? E aí o que acontece? Muitas vezes esse fator de ter passado para o estagiário algo sem as diretrizes corretas, sem o checklist do que precisaria ter nesse projeto, que seria imprescindível para ele ser um projeto tecnicamente correto, faz com que haja retrabalho, haja perda de tempo, né? O sócio ali, engenheiro, tinha que ficar apagando incêndio, né? Para voltar lá e arrumar, não faz isso, faz assado, perdendo mais tempo. O estagiário, que era para economizar tempo dele, fazer ele perder mais tempo, porque precisava ser ensinado, precisava ser explicado das coisas, das faltas que estavam ali no projeto. Nesse meio do caminho, nesse retrabalho, perdia-se o prazo de entrega, né, desse projeto para o cliente, e quando finalmente ia entregar para o cliente, ainda que fora do tempo, chegava lá e o cliente acabava por se decepcionar. Então, pedidos super importantes feitos pelo cliente eram completamente desconsiderados, porque ficaram só na cabeça do empresário, numa reunião que ele fez diante de tantas reuniões, de tantas ligações, de tantas coisas que ele fez no dia, na semana e no mês dele, que evidentemente ele não ia lembrar. Então, o que seria mapear e definir processos internos? Nesse exemplo que eu dei para vocês, né? O primeiro de tudo é ter um checklist do que é necessário ter num projeto de arquitetura, de urbanismo, num projeto de interiores ali, o que deve ser tecnicamente considerado para que esse projeto seja ok, que ele passe pelo menos no critério técnico, né? Olha, cotas que precisam ser consideradas, quinas, tamanho de colunas, vigas, enfim, não é minha área de atuação, mas o que tecnicamente isso precisa ter, né? Que tipo de informação precisa ter nesse projeto para ele não gerar esse retrabalho. E para alguém que é membro da equipe, seja um estagiário ou não, um CLT, seja quem for, né? Que aí a pessoa contrate, o empresário contrate para integrar essa equipe, para delegar tarefas, para ajudar na construção dos resultados da empresa, que a pessoa tenha um lugar de consulta, que a pessoa tenha um ponto de referência, de padrão. Olha, um projeto aqui, nessa empresa XPTO, de arquitetura e urbanismo, precisa necessariamente ter essas informações técnicas. Se ele não tiver
essa quantidade de informações, ele não está aprovado no padrão aqui da empresa. Então, antes, quando eu recebo esse projeto para fazer, antes de eu passar ele para o meu chefe, né? Antes de eu passar ele para o cliente, antes de eu passar ele para revisão, eu preciso sentar aqui e analisar se dentro desse checklist de requisitos básicos, eu tiquei todos, eu preenchi todos. Se algo estiver faltando, em vez de passar esse projeto para frente, eu volto aqui e já arrumo, para não gerar retrabalho para quem vai analisar ou para não apresentar para o cliente um projeto que está tecnicamente imperfeito. Da mesma forma, esse engenheiro, empresário, que é dono dessa empresa, quando ele senta lá para fazer esse briefing com o cliente, para entender o que o cliente necessita, o que ele espera desse projeto, as coisas não podem ficar só na cabeça dele. Porque essa reunião acaba, o telefone dele toca, ele vai responder o e-mail, ele sai para ver uma obra, ele já esqueceu de todos os detalhes que esse cliente falou para ele, se ele não anotou, se ele não tem um checklist de que perguntas ele precisa fazer para esse cliente. Obviamente, no momento em que ele vai passar essa informação da reunião que ele fez com o cliente para o estagiário ou qualquer membro da equipe dele que vai desenvolver esse projeto, alguma informação vai se perder nesse meio do caminho. E aí, além de retrabalho, além de perder tempo, além de perder prazo, na hora de entregar isso lá no final para o cliente, vai ficar chato, né? Diminui o nível de profissionalismo da empresa. Então percebam, gente, mapear processos internos é basicamente isso. Você entender o que acontece aí dentro da sua empresa, seja na jornada do seu cliente, seja na fabricação de um produto, seja na prestação de um serviço contínuo, é tudo. Desde o momento que seja na assinatura de um documento, em como que você cria um documento, como que você cria um relatório, independente de qual é o ramo de atuação da sua empresa, você precisa mapear e definir os processos internos. Qual é a regra das coisas, qual é a ordem das coisas, qual é o prazo das coisas, como as coisas devem acontecer. Eu posso dar uma série de exemplos para vocês aqui de mapeamento de processos internos. O que eu quero dizer com isso é que toda atividade da empresa precisa ser definida e mapeada de acordo com o padrão que se espera da realização daquela atividade. E geralmente esse padrão é exatamente como o sócio, o empreendedor, o empresário, quem começou o negócio, fazia, né? É como ele quer, é como ele espera que seja feito. Aí a gente para de falar dessa dificuldade de encontrar gente boa, né? Porque se você tem esses processos mapeados, bem definidos, se a pessoa que entra para trabalhar com você chega ali e encontra processos bem estruturados de, olha, eu vou fazer isso assim, assim, assado, é nesse tempo, dessa forma, nessa ordem, nessa regra, os documentos estão em tal lugar, para eu poder fazer uma entrega para o cliente, eu preciso considerar se esse requisito foi preenchido. Quando a gente tem essa organização, essa estrutura interna, aí não é mais uma questão de dificuldade de contratar. A questão é você contratar uma pessoa que possa, de fato, executar um bom trabalho, porque você está dando subsídio para ela fazer isso. Você está dando estrutura organizacional para ela fazer isso. E quando essa pessoa faz um bom trabalho, quando ela consegue ver os resultados do trabalho dela, quando ela não depende do sócio empreendedor, do sócio administrador da empresa o tempo todo para apagar incêndio, para dar informação, para dar documento, de falar como que ela tem que resolver as coisas, esse funcionário ele tem um senso de autonomia, um senso de pertencimento, um senso de responsabilidade maior e automaticamente é muito mais engajado com os resultados da empresa. E claro, além de mapear esses processos internos, é extremamente importante que o empreendedor considere contratar pessoas que tenham perfis comportamentais complementares, seja eles, seja os demais membros da equipe. Porque aí, gente, você tem um combo da felicidade estratégica da empresa, né? Se você tem processos bem mapeados e definidos, e se ao mesmo tempo você tem alguém ali cujo perfil comportamental, cujas habilidades naturais facilitam o desempenho das tarefas que aquela pessoa vai fazer, aí, ó, belezinha, só tem a dar certo. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você dar um like aqui, que faz com que ele chegue para mais empreendedores que estão em fase de estruturar os seus negócios. Já se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro e não perder os próximos vídeos. E eu vou deixar aqui na descrição o link para as minhas demais redes sociais. Eu compartilho muito bastidor, muita informação legal e importante de tudo que é relacionado ao universo do empreendedorismo, à gestão, perfil comportamental e jurídico para empreendedores. Você será muito bem-vindo em todas elas. E aqui na descrição também vou deixar um link para maiores informações sobre o meu trabalho. É isso, um beijo e até a próxima.